Olá, estamos começando agora mais um programa Renascer Barcelona, hoje sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Eu quero agradecer a tua audiência, eu quero agradecer a você que tem toda sexta-feira acompanhado o nosso programa Renascer Barcelona. Aqui nós temos palavra, nós temos informações do mundo político, nós temos a resenha futebolística, falamos de futebol, nós também falamos de mundo profissional, temos aqui oração e palavra de Deus, ou seja, nós somos um programa super completo. Quando você estiver por aqui em Barcelona, turistando na Espanha, não deixe de visitar a nossa igreja. Nós estamos exatamente no centro de Barcelona, em um lugar extremamente acessível. Nós estamos entre 3 estações de metrô. Nós estamos a 500 metros do Arco do Triunfo, ali no bairro Borgue, colado ao Barceloneta, exatamente no centro de Barcelona. Bom, no programa de hoje nós temos o primeiro quadro, que é o La Comida Espiritual, ou seja, a palavra de Deus que vem para nos alimentar e nos fortalecer. Na sequência, com o nosso amigo Sidney, nós falamos de resenha futebolística, é isso mesmo, aquilo que boa parte dos brasileiros gostam, e aqui no programa Renascer Barcelona nós deixamos você a par de tudo. Na sequência, com o nosso amigo Rafa, nós temos conselhos, estratégias, dicas, ponto de vista, informações sobre o mundo profissional. Voltamos aí depois com o Sidney, novamente, e o Sidney fala sobre o mundo da geopolítica, aquilo que está acontecendo não só no Brasil, na Europa, no mundo, para que você esteja 100% conectado. E encerramos o nosso programa com a parte mais importante, que é o quadro Hablando com Deus. Nós oramos, colocamos diante de Deus as nossas necessidades, os nossos desejos, e você pode ter certeza, hoje é o dia que Deus vai ouvir a tua oração. Então, sem mais delongas, bora lá para o primeiro quadro, La Comida. Vamos lá! No quadro de hoje, eu quero trazer um conhecimento muito importante ao teu coração. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, diz assim, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Muitas pessoas, quando leem neste versículo a palavra riqueza e necessidade, logo a mente já conecta a parte financeira, a vida financeira. Olha que maravilha! Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar nas minhas necessidades, nas minhas dívidas, naquilo que eu tenho que pagar. Claro que Deus pode, se for da vontade dele, te ajudar, te suprir, te dar um caminho, abrir uma porta, te estender uma corda, te dar ali uma mão. Deus pode fazer tudo isso, mas nós não podemos nos esquecer que este versículo é muito mais amplo do que unicamente a vida financeira. Talvez hoje esteja te faltando alegria. É isso mesmo. De repente você já leu em algum site de notícias uma pessoa rica, famosa, um artista, de repente um cantor de uma banda muito famosa que acabou se suicidando. E aí você pensa, meu Deus, como é que pode uma pessoa famosa, que tinha tudo, que tinha dinheiro, que tinha bens, tirou a sua própria vida? Talvez, mesmo com tudo que ela tinha, ela se sentia incompleta e por algum motivo lhe faltou alegria. É isso mesmo. De repente, hoje é o dia que esteja te faltando alegria. E hoje eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus vai encher o teu coração de alegria. Talvez você possa pensar, ai, o Bispo Douglas não conhece a minha vida e nem sabe o que eu estou passando. Olhe para o lado, olhe para a tua casa, olhe para a tua família, olhe para o teu marido, para a tua esposa, olhe para os teus filhos, olhe para os teus parentes. Olhe aonde Deus te colocou. Veja quanta coisa já aconteceu na tua vida. Observe, pense,
por quantas dificuldades você já passou e quantas você já conseguiu superar. Sabe o que isso significa? Que o mesmo Deus que te ajudou ontem é o mesmo Deus que vai te ajudar hoje e vai te ajudar amanhã. Sabe por quê? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não permita que Satanás fale ao teu coração que está te faltando alegria. Enche o teu coração de ânimo. Levante-se desta cama e, em nome de Jesus, repreenda a tristeza, a amargura e a depressão. Talvez hoje esteja te faltando confiança. Você é uma pessoa de potencial, você é uma pessoa inteligente, de técnica, uma pessoa muito talentosa. E talvez você ainda não deslanchou nos teus projetos pessoais. Hoje, o Senhor vai te dar confiança. Foi exatamente aquilo que Deus deu para Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Hoje, o Espírito Santo de Deus está enchendo o teu coração de confiança e você será uma pessoa bem-sucedida em todos os teus projetos, em nome de Jesus. Seja o que esteja te faltando hoje, que hoje o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, possa suprir todas as suas necessidades em nome de Jesus. Que esta palavra te abençoe, que esta palavra te anime, te edifique, que esta palavra seja uma chave que hoje vai abrir esse cadeado, vai abrir essa porta, que hoje vai fazer com que você possa entrar com tudo com os dois pés naquilo que Deus quer te colocar e você seja uma pessoa muito vitoriosa. Que esta palavra te abençoe. Valeu, esse foi o quadro La Comida. É isso aí, o quadro La Comida é espiritual, sempre nos fortalecendo. A palavra de Deus nos dá segredos, estratégias. A palavra de Deus, quando nós lemos e colocamos os nossos pensamentos em Deus, o Espírito Santo de Deus te dá discernimento. Sabe o que é discernimento? Você entender e você poder aplicar a palavra de Deus sobre a tua vida. Vamos então agora na sequência para o mundo da geopolítica com o Sidney. Vamos lá. Chego com as informações da política. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita presidentes uruguaios e argentinos. Também vou falar muito sobre a possibilidade de um encontro de Volodymyr Zelensky com Vladimir Putin para finalizar essa guerra tão desnecessária entre Ucrânia e Rússia. Também vou falar muito sobre as mortes da tribo Yanomami aqui no Brasil, tema que tomou conta de todos os tabloides internacionais. E 10 anos das mortes de centenas de pessoas na Boate Kids. A partir de agora, no Geopolítica. O Brasil começou a semana de uma forma negativa. Uma descoberta por parte do Controle Sanitário Brasileiro e também do Ministério do Meio Ambiente, nós descobrimos que a tribo Yanomami foi abandonada por um bom período. Pouco caso da gestão anterior. E com isso, centenas de pessoas morreram, desnutridas, falta de cuidado, falta de atenção, fazendo com que a nossa origem, a origem indígena que fez com que o Brasil, sim, se tornasse esse Brasil, fosse esquecida e ao mesmo tempo maltratada. Algo que gerou um holofote, mais uma vez, negativo para o nosso país. O que fazer? Como tratar? Por que não trataram? São perguntas que teremos que descobrir ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo, o que eu falo para as pessoas é que nós precisamos ter, sim, um cuidado minucioso para preservar a nossa história. E que tudo isso seja resolvido ao longo do tempo. Para que as pessoas possam entender de uma forma mais complexa que tudo isso faz parte do quê? Da convivência com as pessoas. E se as pessoas pudessem conviver
assim, de uma maneira humanitária, nós não teríamos situações de abandono como tivemos com a tribo Yanomami nos últimos anos. Que isso sirva de exemplo e que nós consigamos praticamente resolver esses problemas que tivemos ao longo desse período. Dezenas de crianças desnutridas sendo tratadas agora e que possam ter a dignidade de serem realmente tratadas como pessoas, como seres humanos, e com isso resolver todo esse problema, já que envolve desmatamento, guerra entre garimpeiros, indígenas e toda essa desatenção herdada por décadas, não somente pelos últimos 4 anos. Bem, trazendo um pouco mais para a política, vamos falar da política atual. Nós tivemos os encontros do Alberto Fernandes e também do Luiz Alberto Lacalle, respectivamente presidente argentino e também uruguaio, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma forma de fortalecer o Mercosul novamente. Aí gerou totalmente a história de uma moeda única com o Brasil e a Argentina. Uma moeda de comum acordo para que haja uma comercialização rápida entre os países, porque a Argentina é uma compradora, é uma importadora de nossos produtos e dependendo da matéria-prima, se torna a segunda mais consumidora do nosso país, à frente, atrás apenas da China. Então vamos ver como que vai ser totalmente esta relação envolvendo a Argentina e o Brasil. Essa moeda única não vai existir, porque deveria ter totalmente um planejamento de anos. Por exemplo, voltamos à Europa quando o euro tomou conta e várias moedas deixaram de existir. E isso vai ocorrer aqui também na América do Sul. Levaria anos e anos para equalizar as moedas, e lembrando que o real vale muito mais que o peso argentino. Então, esse peso, literalmente dizendo, levaria muito tempo. O importante agora é fortalecer os laços, fazendo com que haja um livre comércio para que realmente as duas economias voltem a crescer como deveria. Então está aí, é uma forma de entender a política na sua essência, sem nenhuma restrição. Bem, levando um pouco para o outro lado do mundo, Vladimir Zelensky nega qualquer possibilidade de um encontro com Vladimir Putin para finalizar a guerra Rússia e Ucrânia, que já completará 1 ano agora no mês de fevereiro. Está no fim, porque muitos estão sendo prejudicados em relação a essa guerra que se estendeu por muito tempo, por meses, e é hora de chegar a um acordo, e é por isso que precisamos ter sim o acordo internacional. E lembrando que a Alemanha está fortalecendo ainda mais a proteção ucraniana justamente com tanques de guerras e também armamentos, fora os alimentos para aquelas pessoas no país que está sendo atacado pela Rússia. Bem, para fechar a minha participação aqui nesse quadro Geopolítica, a Netflix lançou no dia 26 de janeiro, quando completou 10 anos daquela tragédia na Boate Kiss. Lamentavelmente, mais de 250 pessoas morreram naquela ocasião. E ao mesmo tempo, eu comecei a assistir essa série recordando o que nós vivenciamos lá atrás, em 2013, e demonstra realmente um pouco caso e uma atenção mais minuciosa para as baladas, para as festas, para centros de eventos ou espaços que realizam festas de grande porte. E é recomendável você assistir, mas realmente é uma série que demonstra o sofrimento por parte dos pais, algo que o Brasil ficou conhecido negativamente, mais uma vez, por parte de uma negligência pública e também privada, no caso dos empresários e também dos organizadores daquele show. Então, refletir talvez seja
a palavra mais correta para que nós brasileiros e nós seres humanos desse país tão rico, desse planeta tão rico, possam entender, porque daqui a pouquinho eu volto falando de esporte para você e ao mesmo tempo você vai entender que mesmo no esporte nós precisamos de um cuidado especial para controlar a mente. Eu volto daqui a pouquinho. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo Sidney, sempre nos deixando conectados, informados do que está acontecendo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, na Europa e em todos os lugares. É super importante uma pessoa estar informada do que está acontecendo, não é verdade? De repente você tem investimentos, de repente você tem uma viagem planejada, ou às vezes até um assunto numa mesa de trabalho, numa reunião. Se você assiste o programa Renascer Barcelona, você sempre terá tudo na ponta da língua e aqui tudo mastigado para você. Bom, seguimos então aqui com o próximo quadro para o mundo profissional. Se liga nas dicas importantes que o Rafa vai trazer a você. Bora lá! Fala galera, aqui é o Rafa Meira e eu estou de volta para mais um quadro aqui no programa Renascer Barcelona. Um quadro onde falamos sobre dicas, insights, sobre a sua vida profissional e sobre negócios. E hoje o tema do dia é inteligência emocional. Bora lá pro papo? Muito bem. Bom, pessoal, hoje eu estou com 2 livros super especiais que eu adoro. O primeiro é o livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira, um livro super introdutório sobre inteligência emocional. E caso você goste do assunto, você pode se aprofundar neste livro aqui, do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. E esse livro, ele fala sobre a teoria, conceitos e sobre algumas ações práticas que você pode ter acerca deste assunto, ok? Para começar, eu queria introduzir este tema a vocês de uma maneira conceitual. Muito bem. O autor do livro, ele começa explicando sobre a diferença entre QE e QI. Há muito tempo atrás, falava-se muito sobre o QI, que é o coeficiente intelectual. Era uma maneira muito simples e era a única maneira usada para se apurar a capacidade, a inteligência de uma pessoa. A capacidade cognitiva, a capacidade de uma pessoa resolver algo complexo, de resolver cálculos e tudo mais. Mas ao longo do tempo, percebeu-se que para ser inteligente, não basta apenas você ter capacidade cognitiva, ou seja, não basta apenas você saber resolver coisas. Descobriu-se acerca do QE, coeficiente emocional. São as suas emoções, são os teus comportamentos, é a capacidade de você demonstrar a sua inteligência por meio das suas emoções. Rafa, me dá um exemplo? Ok, vamos imaginar que você é uma pessoa ultra inteligente e você resolve qualquer coisa. Mas vamos imaginar que em um determinado momento você sente raiva. Raiva é uma emoção. De duas uma. Ou você reage à raiva fazendo algo ruim, se vingando, discutindo, brigando, comprometendo as tuas relações interpessoais, ou, por exemplo, você pode canalizar a raiva para você ter uma superação. O que é uma superação? É uma super ação. Ou seja, você canaliza essa raiva para você tentar
superar aquela situação que está te atrapalhando ou aquela situação que te magoou. Eu dei apenas um exemplo, mas a inteligência emocional é a capacidade de você, em primeiro lugar, conhecer a si mesmo. Por exemplo, se eu pedir para você agora, para tudo que você está fazendo e fale na frente do espelho, quem é você em 30 segundos? Eu tenho certeza que você vai ter muita dificuldade. Talvez uma outra pessoa que conviva com você saiba falar sobre você até mesmo mais do que você mesmo. Por quê? Porque normalmente as pessoas elas não param para pensar sobre si, elas não param para refletir, elas não param para avaliar as suas próprias emoções, quem elas são, o que elas fizeram, por que elas fizeram aquilo. Inteligência emocional também é isso, ok? Então, por exemplo, no final de um dia, como foi seu dia? Ele foi bom? Ele foi ruim? Foi produtivo? Improdutivo? Você teve boas atitudes ou atitudes ruins? Por que você teve atitudes ruins? O que você fez? Ok? Então, em segundo lugar, depois que você se conhece, você precisa ter a capacidade de gerenciar a reação às suas emoções. Ok? Então, em primeiro lugar, você tem que se conhecer. Em segundo lugar, saber como você reage às suas próprias emoções. Em terceiro lugar, é a capacidade de você entender as outras pessoas. Em quarto lugar, entender e compreender e lidar com as emoções das outras pessoas. Ok? Então, vamos lá. Já é um grande avanço se você se conhecer e saber lidar com as suas próprias emoções. Agora, melhor ainda, se você conhecer o seu cônjuge, seu amigo, o seu chefe, o seu liderado, entender de forma empática como é que eles reagem, né? E você ser uma pessoa sensível a essas reações. E quando eu falo ser sensível, não é você ser bondoso, vamos dizer assim, com tudo que acontece, mas você ser justo, é você reagir na medida correta, de acordo com cada situação. Precisa repreender? Repreenda corretamente. Precisa agradecer? Agradeça. Precisa reconhecer? Reconheça. Precisa pedir perdão? Perdoe. Ok? Precisa lidar sob pressão? Lide de forma calma e tranquila. Ok? Então, eu vou deixar algumas dicas de coisas que você deveria fazer caso você esteja desenvolvendo bem a sua inteligência emocional. Então, em primeiro lugar, ter calma para resolver situações sob pressão, ok? Resolver conflitos com maturidade, sem que você tenha que gritar, sem que você tenha que estabelecer de forma autoritária a sua vontade, ok? Em terceiro lugar, liderar pelo exemplo, como pai, como marido, como esposa, como estudante, como chefe, como liderado. Seja o exemplo, para que depois você não possa ser julgado pelas suas próprias atitudes, ok? Tenha uma empatia genuína, compreenda as pessoas, se coloque no lugar delas. Eu sei que é difícil, mas tente, se esforce. Procure compreender as suas decisões para que você as tenha de forma assertiva. Pense muito bem. A lei dos 6 segundos. Então, vai tomar uma decisão importante? Respira, pensa, analisa e depois decida. Não decida nada no ímpeto. E por último, tenha uma visão positiva. As pessoas mais felizes emocionalmente
são aquelas que procuram ter uma visão positiva das coisas, a despeito das adversidades, ok? Espero que este quadro introdutório tenha esclarecido alguns conceitos acerca de inteligência emocional. E nas próximas semanas eu vou aprofundar um pouco mais este assunto, compartilhando algumas técnicas com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana, tchau, tchau e até breve. Valeu, valeu, meu irmão, meu querido amigo Rafa, sempre nos trazendo conselhos, estratégias, pontos de vista, informações importantes do mundo profissional. Aquilo que verdadeiramente vai te fazer uma pessoa próspera e bem-sucedida em tudo. Bom, vamos lá então para o próximo quadro com o nosso amigo Sidney sobre a resenha futebolística. Vamos lá! Chegamos agora falando de esporte para você com dois fatos tristes. Primeiro, a prisão do lateral direito Daniel Alves na Espanha. O racismo contra Vini Júnior pela torcida do Atlético de Madrid. A grande homenagem do São Paulo para o mestre Tele Santana. E a volta da Portuguesa, sim, no Campeonato Paulista, jogando contra os grandes, a partir de agora, aqui no nosso Resenha. É isso daí, vamos falar de esporte inicialmente, vamos começar com as coisas boas. Vamos falar justamente do São Paulo Futebol Clube, que homenageou o mestre Tele Santana, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, comandou o Brasil em 82 e também em 86. Não ganhou nenhuma Copa, porém foi o maior campeão pelo São Paulo Futebol Clube na década de 90, dando o título da Libertadores de 92, 93, além dos 2 mundiais também nos mesmos anos. Tele Santana, que foi homenageado nesta semana com uma estátua desse grande campeão brasileiro pelo São Paulo Futebol Clube. Aliás, ele também ganhou o Brasileiro de 1991. No mesmo dia, no estádio do Morumbi, já que o Campeonato Paulista está acontecendo aqui no estado de São Paulo, nós tivemos também a volta da Portuguesa. A Portuguesa que voltou depois de 7 anos a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, ainda não fez um jogo que encantasse a torcida e muito menos nós que amamos o futebol, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo a luzinha, aquele time que por muitos anos foi o segundo time de todos nós torcedores das grandes equipes do futebol paulista. Não que a Portuguesa não tenha sido uma grande equipe do nosso futebol, mas ao longo do tempo, pelas péssimas administrações, a Portuguesa perdeu espaço e nesta quinta-feira acabou sendo goleada por 4-1 pelo São Paulo no estádio do Morumbi. Antes de entrarmos nos temas mais polêmicos da semana do futebol envolvendo brasileiros, vamos falar sim da grande final da Supercopa dos Campeões envolvendo o campeão brasileiro do ano passado, que foi o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo. As duas principais equipes do futebol nacional. O que há de mudança das duas equipes em relação aos elencos do ano passado? Simplesmente, no time do Flamengo nós temos um treinador novo, saiu Dorival Júnior, chegou o polêmico Vitor Pereira do Corinthians. O torcedor corintiano não quer nem saber do Vitor Pereira. Mas mesmo assim, eu digo para você que a construção do time, pelo menos alguns atletas foram poupados no meio de semana, no jogo pelo Campeonato Carioca, é a mesma base do time do técnico Dorival Júnior. Então não tem tanto problema para o técnico Vitor Pereira preparar o elenco. Mas lembramos que o ano passado o técnico Paulo Souza fez uma bagunça no time do Flamengo e o Flamengo só foi consertado, assim podemos dizer, quando o Dorival assumiu o elenco. Já no time do Palmeiras, a torcida essa semana pichou as instalações da equipe alviverde, mesmo a equipe alviverde sendo campeã da
Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois de bater por 2-1 a equipe do América. Aí vem aquela questão, será que o Abel Ferreira precisa sim de reforços, mesmo ele pedindo, e a presidente Leila Correia não oferecendo, porque está analisando o mercado e dinheiro o Palmeiras tem, porque fez uma boa transação com o Endrick junto ao Real Madrid. O Endrick que não está jogando bem, é bom a gente colocar essa ressalva aqui que é importante, tá bom? Outro ponto também que quero destacar em relação ao Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Danilo e o Gustavo Scarpa, as duas principais peças no ano passado. Então, com isso, o que acontece? O time está vulnerável, precisa se recompor no meio-campo, principalmente naquela proteção entre ataque e defesa. Bem, para fechar, e amanhã o jogo é justamente lá em Brasília. Para fechar aqui, 2 pontos negativos. Primeiro, a torcida do Atlético de Madrid, no clássico contra o Real, fez cânticos racistas, atitudes racistas contra o atacante Vini Júnior. Não é a primeira vez, nós já tivemos outros problemas envolvendo essa mesma torcida e também o atleta. Lembrando que o atleta marcou um dos gols da vitória da equipe do Real Madrid. Mas aí fica o seguinte, aí fica uma grande observação. Cadê a Confederação Espanhola? Cadê a CBF? Cadê a FIFA? É hora, principalmente da CBF, defender o seu atleta. E também a Confederação Espanhola punir o Atlético de Madrid para que isso não ocorra mais. Racismo não é permitido e isso estraga o futebol e isso faz com que tenhamos o quê? Aquela situação negativa de ir para o estádio para ver cenas, xingamentos contra atletas que são valorizados, sim, financeiramente, mas também honram a camisa que vestem. É lamentável esta atitude dos torcedores do Atlético de Madrid. Agora, para fechar mesmo, outro ato negativo. Daniel Alves deixou a sua família no México e foi comemorar o quê da Copa do Mundo no seu período de férias. E com isso abusou sim, segundo as informações de jornais espanhóis e também as investigações da polícia local, agrediu sexualmente assim com abusos uma jovem de 23 anos, acusado de estupro. Então, com isso, o lateral direito nesta semana ficou totalmente preso e também deve ser condenado, porque é um crime muito grave. Pelas imagens registradas pelo circuito interno, analisadas pela polícia, realmente a situação do lateral direito não é boa. Então a situação é realmente para manchar a carreira de um jogador que fez muita história no futebol espanhol e também ganhou muitos títulos, seguindo o mesmo caminho que o Robinho, que não pode sair do Brasil porque é sim acusado e condenado na Itália por questão também de abuso sexual. Isto tem que acabar. E nós homens, nós temos que entender, passar a mão na cabeça de atletas como esses, que poderiam ir para casa, foram para uma balada, para terem esse tipo de atitude, é lamentável. Indiferente se você volta para casa ou não, nós temos que respeitar as mulheres, nós temos que respeitar as pessoas. Lamentavelmente, estou terminando a minha participação dessa forma no dia de hoje, mas que isso sirva de exemplo para muitas pessoas. Um grande abraço a todos! Até a semana que vem. Dale no gol. Valeu, tchau, tchau. Valeu, meu amigo Sidney. Muito obrigado por sempre nos colocar a par de tudo aquilo que está acontecendo no mundo da redonda, no mundo futebolístico. Olha só, hein? O Palmeiras que não tinha copinha, agora o Palmeiras é bicampeão. Essa semana o Palmeiras, com a sua equipe de base, conquistou pela segunda vez consecutiva a copinha, então parabéns aos palmeirenses. Bom, eu não sou palmeirense, né? Mas
Mas o meu pai é, então parabéns para ele. Vamos para o último quadro do nosso programa, que é o quadro Hablando com Dios. Se você tiver oportunidade e liberdade neste momento, se coloque de joelhos na presença do Senhor. De repente você está na tua casa, na tua sala, na cozinha ou no teu quarto. Coloque neste momento os teus pensamentos no altar de Deus. Se você está no carro, ouvindo ali pelo Bluetooth, se você está com fone de ouvido caminhando na rua ou no transporte público, neste momento, coloque o teu coração no altar de Deus. Se você tem um familiar, um amigo, um parente hospitalizado, nós vamos orar por ele agora. Se você tem um projeto, uma reunião de negócios, uma entrevista nesta semana, vamos também colocar diante de Deus. Se você tem um sonho que humanamente você pode até pensar, isso é muito difícil, coloque diante de Deus. Seja hoje qual for a tua necessidade, coloque no altar de Deus. Aquilo que nós falamos hoje no programa Filipenses 4,19. Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Vamos neste momento orar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Colocamos o nosso coração no Teu altar. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão nos hospitais, hospitalizados, aqueles que acabaram de entrar, aqueles que recentemente fizeram uma cirurgia, aqueles que ainda farão. Que Deus esteja 100% no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher o teu coração de fé, que o Senhor possa encher o teu coração de alegria, que hoje o Senhor possa te encher de confiança, em nome de Jesus, para que você possa avançar em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Se hoje você precisa tomar uma decisão difícil, se hoje o teu coração está apertado, que Deus possa te dar paz e que você possa optar por aquilo que é a direção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Abençoe os teus filhos, abençoe as famílias, abençoe os casamentos, abençoe os nossos filhos. Livra, Senhor, das drogas, da criminalidade. Em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós tenhamos domínio próprio, Senhor. Que não venhamos a colocar no lixo tudo aquilo que nós construímos, mas que o Senhor esteja nos assistindo, que o Senhor nos dê domínio próprio e que nós jamais venhamos a cair nas ciladas e nas armadilhas de Satanás, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua família um final de semana abençoado. Que o Senhor coloque sobre o teu lar harmonia, paz, alegria, que não haja gritarias, discórdias e confusão, que não haja nenhum tipo de ataque do inferno, mas que a tua casa esteja blindada, que a tua casa esteja cheia dos anjos do Senhor, que o Senhor possa governar e ser o Senhor do teu lar, em nome de Jesus. Eu profetizo um final de mês de janeiro abençoado, que na próxima semana e no próximo mês sejam dias vitoriosos, sejam dias abençoados, que Deus esteja à frente de tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, aqui na tela está o nosso contato, o nosso WhatsApp. Se você deseja colaborar, abençoar o nosso programa, aqui no canto da tela tem o nosso código de barras para você fazer um Pix se você estiver no Brasil. Se você estiver aqui na Espanha, você pode fazer um Bizum. Na legenda tem o nosso contato. Se você estiver algum dia aqui por Barcelona, não deixe de nos visitar. Nós temos reuniões todos os domingos às 4 horas da tarde. Está também aqui na tela o nosso endereço. O acesso é extremamente fácil. Se você deseja uma oração, um aconselhamento, ou se você deseja fazer parte do nosso grupo de oração,
não deixe de entrar em contato conosco. Que você tenha uma sexta-feira muito abençoada e eu te espero na próxima sexta, no próximo programa Renascer Barcelona. Valeu, hasta luego!